sobre jejum hídrico, quer dizer, aquele jejum com água, né? O que acontece mesmo assim quando a gente vai passando as horas do jejum? A gente vai sem comida, só que tomando água, de preferência só. Mas pode ser também café preto, pode ser algum chá que não tenha nenhum tipo de adoçante, né? Sucos não, sucos já tem um pouquinho de açúcar, então não são interessantes, nem gorduras também. Então vamos passar pelos pontos aqui. Tem um monte de vídeos na internet que falam sobre essas coisas, mas eles são bem picados, vamos dizer assim. Eu reuni aqui pra gente o que a ciência sabe sobre isso mesmo. Então é um basicão, mas é um basicão que, se você quiser aprofundar, é fácil. Google Acadêmico, pesquisas oficiais, é só você entrar, tem toneladas de pesquisas sobre isso. Então dá para aprender bastante, nível técnico mesmo, digamos assim, do que acontece. Mas vamos brincar por enquanto assim com o que a gente tem de leve, para não ficar uma coisa muito técnica, muito pesada, com termos demais, né? Então eu vou pegar aqui da minha colinha. Até 12 horas depois que a gente faz a última refeição, funciona a digestão. E o corpo vai começar a queimar loucamente tudo que tem pela frente de açúcares e de gorduras. O que significa que não é que ele está ganhando a energia daquilo que está nele, é que ele está realmente se limpando daquilo, ele está tirando para fora aquilo que é excesso. Nosso corpo precisa de açúcares, sim, mas em níveis naturais que ele mesmo fabrica. Mais tarde a gente chega lá. Então ele vai se limpar até 12 horas. Ele vai queimar o que ele puder de gorduras, ele vai queimar o que ele puder de açúcares, né? Mas não são ainda aquelas gorduras do tecido adiposo mesmo, né? Que ficam acumuladas demais. São mais as gorduras circulantes, aquelas que sobraram da digestão passada ou até de outras digestões assim, e estão por ali dando sopa. A queima maior de gordura vem adiante, né? Com a autofagia. Bom, aqui, depois então dele queimar esses açúcares, é a fase de 12 até 14, 16 horas assim. O corpo então já começa a liberar mais gorduras, só que é uma liberação pelo processo normal dele. Ainda não é um processo acelerado mesmo de liberação de gordura. Por que ele faz isso? Porque o corpo não gosta de carregar carga extra, tá? Ele gosta de ter taxas naturais. Tanto que a gente tem as taxas normais, a gente vai fazer exame de sangue e tem lá tanto de colesterol, tanto de, enfim, né? Então, através dessas taxas mais naturais é que a gente consegue um corpo mais limpo e mais estável também, mais saudável no frigir dos ovos aí, tá? Aqui então, até 14, 16 horas, ele vai produzir um negócio chamado cetonas. Depois das 12 horas em diante, ele começa a fabricar isso. Por quê? Não tem mais tanto açúcar no corpo, praticamente já exauriu. Aí entra aquela gordura que está acumuladinha, começa a sair e começa a ser queimada. E isso leva aqui a transformação dessa gordura num negócio chamado cetonas, que é um hormônio, e é mais ou menos assim um super sinalizador, um hormônio que serve para muita coisa, mas que também é usado para combustível de células, e é o combustível predileto delas, viu? Então a gente pensa que células só se nutrem de açúcar, né? Não. As células começam a se nutrir com cetonas, e essas cetonas viram combustível principal de várias células, assim, inclusive das células cerebrais também. E elas passam a se alimentar também de açúcares cerebrais, que dependem do açúcar, né? Mas é muito menos, é 1/3, 1/4 da necessidade delas. O restante é cetonas, e é um super combustível, uma energia assim, como injetar gás no carro, assim, sabe? O negócio vai sair turbinado mesmo. Aí começam os benefícios maiores do jejum, né? Tem também um aumento da energia do cérebro, graças a isso. As cetonas estão lá, então ele faz um boom assim nas células cerebrais, né? E aí isso começa a aumentar a energia cerebral também. Isso tudo é ciência, tá tudo registrado. Tem uma redução de inflamações também.
a gente tem os índices inflamatórios no corpo, né, que são substâncias que são detectadas e que elas sempre aparecem quando existem inflamações. Então, quanto mais dessas substâncias, mais inflamações. O detalhe é que começaram a ver que com o jejum são menos dessas substâncias, então significa que o corpo está desinflamando, né, chegando ali perto das 14, 16 horas assim. E aqui a fome também começa a sumir, ela chega a ser curiosamente tão diminuída que a gente pensa, nossa, cadê aquela fome? Acho que eu consigo mais um pouquinho nesse jejum, bora esticar isso daí com tranquilidade, eu aguento, né? Porque ela começa a sumir mesmo, e ela some totalmente depois do segundo dia ali na maior parte dos casos, tá? Então não é mais uma urgência. E daqui em diante, desse ponto em diante, é hora daquelas boas caminhadas, exercícios leves, e mais tarde, quando o corpo ganhar mais energia, aí exercícios até mais exigentes, né? Mais esforços mesmo. Agora das 16 até as 24 horas, mais ou menos, a partir daquela última ingestão, né? É claro que aqui depende também do que se comeu da última vez. Se foi coisas que foram ricas demais em açúcares, carboidratos, etc., a média é mais ou menos essa, 16 a 24 horas nesse período. Se foi mais pobre em carboidratos, gorduras, etc., aí já começa a adiantar as fases, né? Quer dizer, em vez de 16 a 24 horas, a gente teria aqui, tipo, 13 horas até... enfim... ele começa então a adiantar os processos todos. Primeiro tem que exaurir tudo que tem de gorduras e açúcares, né? Assim, circulantes, mais dando sopa. E depois vem mais gorduras, tecido, enfim. Quanto mais ele solta, mais benefícios vão tendo, né? Graças a essa pausa no sistema digestório nosso, começa a haver uma faxina, uma reforma interna assim que ele começa a fazer, e ele começa a reparar pequenas coisas. Uma delas é o nosso microbioma intestinal, que está ligado praticamente a tudo do nosso corpo. A gente tem o principal, mais conhecido, que é o eixo intestino-cérebro, né? E aí o que acontece é que a gente tem comunicação de lá para cá e de cá para lá também. E a gente tem outros eixos, intestinos, pele, intestinos, pulmão, enfim. Já descobriram várias comunicações aí. E no fundo, né, venhamos e convenhamos assim, tem comunicação de tudo com tudo. Né? Não é que sejam peças separadas do corpo, tudo está junto. Esse é o ponto que eles vão chegar ainda cientificamente nele. Mas então uma faxina no sistema digestório, graças a essa pausa, né, vai regenerar os tecidos, vai trazer um reparo na parte interna, né, dos intestinos, assim, da parede intestinal e do microbioma intestinal, que é aquele nosso rebanho de micro-organismos que são gente boa e que ajudam a gente em várias coisas no corpo. Sem eles, sem corpo. Vamos lá. Sim, as cetonas, que são aqueles supercombustíveis de hormônios, né, começam a ser produzidos a mais ainda, muito mais, para alimentar células e cérebro, né, e ele começa a usar mais cetonas e menos açúcar. Nesse ponto, ainda mais. É aquela história, né, ele vai se adaptando, até chegar num ponto que fala, ufa, legal, esse combustível é o meu, bora realizar as coisas com ele. A insulina baixa, que é aquela coisa aquele hormônio, né, que é secretado quando a gente come açúcar. Então a gente come açúcar, entra o açúcar no sangue, e aí a insulina tem que entrar em ação para poder abaixar o açúcar no sangue. E essa insulina estando baixa agora, porque não tem entrada mais, né, e nenhuma caloria entrando também, porque a gente não está comendo, o que acontece? O corpo começa então a entrar num processo chamado autofagia. Autofagia é uma limpeza daquilo que não serve mais para o corpo. Células danificadas, organelas que estão dando sopa, que já devia ter ido embora ali numa faxina anterior e não foram por falta de energia, de tempo, esses começam a ser captados, quebrados, e mandados para lixeira, entre aspas, assim, que na verdade eles vão ser transformados em matéria-prima limpinha
para servir de construção para a gente, né, para outras coisas. Vamos supor assim, você está precisando de uma célula nova, tá? Então, o material para aquela célula nova vai ser o que? O que é desconstruído através da autofagia, quebrado ali. Então ele vai separar gorduras, minerais, parará, parará, e vai disponibilizar isso para o corpo. E o corpo então vai usar para fabricar outras coisas. É uma reciclagem, né? É uma quebra do velho que não serve mais para poder fazer o novo que está precisando fazer. E essa faxina chamada autofagia é a mágica, é a chave aqui de tudo. A partir de agora, ela começa desde as mitocôndrias nossas, ou seja, as usinas de força que a gente tem no corpo, que estão dentro das células, para você ver o tanto que elas são diminutas, tá? E essas mitocôndrias vão sendo refeitas, vamos dizer assim, regeneradas, né, pela autofagia, e aí as células, e aí os tecidos, e aí os órgãos, e daí para frente é uma festa, vamos dizer assim. O corpo vai se renovando. Existe todo um sistema de reciclagem e renovação energética no corpo, tá? Sozinho, sem alimento. Se você bota alimento no corpo, o que acontece é que ele quebra esse sistema e aí ele só recomeça quando não tem alimento. Curioso, né? Mas vamos adiante, deixa a ciência explicar isso mais tarde, tá? Então, mais cetonas, insulina, ok. Bom, o corpo já não vai mais ser movido a açúcares ingeridos, né? Então, o que acontece é que a gliconeogênese, ou seja, a fabricação de açúcar através de gorduras, começa a ser mais ativada. Que açúcar? Para quê? O nosso cérebro precisa de açúcar nas células dele, mas não é tanto, agora já é bem menos. Então, o que acontece é que existe uma necessidade natural, um nível natural de açúcar no sangue que a gente vai ter que ter, não tem outro jeito. E esse açúcar, ele é provido pela gente, pelo fígado, nessa gliconeogênese, tá? E não pelo alimento, ok? Então, para ter uma ideia, em todo o seu sangue, assim, de um adulto, tem o quê? 4 gramas de açúcar. Se a gente come uma barrinha de chocolate, ali deve ter pelo menos umas 20 e tanto gramas de açúcar. Imagina qual a carga para o organismo, né? Então aqui, com essa gliconeogênese, níveis naturais de açúcar, a gente parte para frente com o corpo num super combustível aí, né? Agora, a tal da insulina, que não pode ficar alta sempre no nosso corpo, por isso que os diabéticos vivem controlando as coisas, né? Não pode tomar insulina demais, mas também não fabrica insulina suficiente, não tem sensibilidade à insulina, um monte de coisas assim. Né? Por isso que eles têm que ficar regulando essa insulina para não causar prejuízo no corpo, nem pelo açúcar, nem pela insulina. Né? Essa alta de cetonas que o corpo está fabricando agora, desse supercombustível, não é toda utilizada, mas ela também é utilizada de uma forma muito curiosa. Ela precisa fazer um par com algo que está em excesso no corpo, chamado sódio. O sódio do NaCl, do sal de cozinha que a gente tem, o sódio dos nitratos da vida que vem em carnes embutidas, dos compostos adicionados a alimentos industrializados, ultraprocessados, que todos esses, corantes, edulcorantes, essas coisas todas, são à base de sódio, né? Praticamente todos, assim. Então, uma carga de sódio muito grande. Nesse momento, entre 16 e 24 horas, o corpo aproveita para se livrar dessa carga excessiva de sódio. Então, através da urina, ele solta o sódio e para fazer uma junção química, ele acaba excretando também cetonas. Né? Então, um dos medidores aí de quantidade de cetona do corpo também é a urina, mas praticamente se mede isso através de aparelhinho mesmo, tirando do sangue. Então, aí a gente vê uma mágica também até 24 horas, assim, que é o sistema metabólico da gente. Aquele sistema que controla a queima de gorduras, de carboidratos, como os açúcares que a gente ingere, né? Tudo isso, quando a gente dá essa pausa, começa a regenerar. Então vai ficando cada vez melhor. Né? Ou seja, nas próximas ingestões que a gente faz depois do jejum,
e daí para frente, né, esse sistema metabólico já está mais regulado, o que significa que ele vai funcionar de uma forma diferente. Para quem já tem uma gordurinha a mais, para quem tem uma resistência à insulina, que é uma das coisas também que acompanham, é mais ou menos seria assim quase um diabetes, né, ou um diabetes em si, às vezes os dois estão muito juntos assim. Então, para quem tem isso, é uma bênção, porque o sistema começa a se regenerar e daí para frente, quanto mais jejum, mais a pessoa vai ficando melhor nessa parte metabólica. Aqui a gente passa para 24 horas até 30, 36 horas, assim, significa mais de um dia. E aqui a gente está falando de jejum hídrico, tá? Então ele é bem suave, né? Os resultados dele vêm mais tarde um pouco em relação ao jejum a seco. Mas então de 24 a 36 horas aqui, o curioso essa é uma fase de energia super abundante, energia limpa, com cetonas, assim como super combustível entrando para valer mesmo. É uma energia robusta, né? E a mente, por causa disso, a nossa cabeça assim fica mais clara, fica mais limpa. É uma fase curiosa onde os pensamentos começam a dar uma trégua. A fase melhor vem depois das 30 horas, com certeza. Mas nesse momento, né, 24 a 30, 36, começa a ter mais clareza mesmo. Você começa a pensar mais em soluções, começa a pensar mais em saídas, de repente vem alguma resposta, não fica aquela coisa de pensar em problema, vai voltando, tem que fazer isso, o futuro, o passado, não. Está mais no presente, mais com energia, mente mais clara, você está mais focado, né? Uma boa hora também para a maioria das pessoas assim, né? Uma boa hora também para coisas de concentração, de foco. Às vezes não, você olha, parece que você não consegue concentrar na coisa, mas é porque está ajustando energia ainda. Né? Tem corpo que não está preparado para esse supercombustível chamado cetonas. Então, no primeiro jejum, pode não vir, no segundo talvez não, mas daí para frente, quando chega nessa fase, assim, começa a haver um incremento muito grande dessa capacidade de foco e resolução de situações que antes pareciam, sabe, quase intransponíveis, assim. E situações emocionais da mesma forma, tá? Uma ótima fase para isso acontecer. A autofagia fica muito mais acentuada, tá? Que é aquela limpeza geral, quebrando o que não precisava estar lá, já está velho, está disfuncional, né? Então ele quebra isso tudo e libera as pecinhas para novas montagens, e novas montagens estão sendo feitas. Inclusive nessa fase também acontece mais depois das 30 horas, 36 horas, sim, mas nessa fase também acontece um surgimento, né, de células-tronco, que são aquelas células originárias que vão começar a ser mais utilizadas. Você já ouviu aquela historinha de que célula-tronco só criança tem, etc? Pois não é isso não, viu? O negócio é que a gente tem quantidades mínimas favoráveis ao corpo durante um funcionamento normal, natural. Só que nesse ponto, as células-tronco começam a aparecer mais e elas ficam mais abundantes, começando pelo sistema digestório, que vai restaurando as coisas, e vai expandindo para o corpo todo em etapas, né? Não tem estudos exatamente diretos e técnicos sobre isso, mas eles detectaram a aparição de células-tronco e o uso delas para as coisas de reparo que precisa, substituição, vamos dizer assim, de peças, né, de partes, leva a uma regeneração celular. E aqui tem também o aumento de um hormônio chamado hormônio do crescimento, e também de outros, a parte técnica só simples, de um outro chamado IGF-1 e FGF-21. E esses hormônios juntos, eles favorecem a reconstrução do corpo e também a preservação da massa muscular. O que significa que aquela historinha que antes o pessoal ficava temendo de o jejum vai pegar o músculo e vai comer o músculo para fabricar energia porque não tem mais açúcar no sangue e não tem mais gordurinhas, então ele vai lá e come o músculo, né? Não é mais assim. Já descobriram que esse FGF-21 é o cara que vai garantir
que a gente preserve os músculos durante o jejum e que aquele ciclo de gordura, energia, gordura, energia, gordura, energia, gordura, energia, comece a girar mais rápido. Então a gente não vai usar músculo de jeito nenhum. Os músculos podem dar uma murchadinha, mas é por conta do glicogênio, que é o açúcar que fica lá dentro. Cada grama desse glicogênio, quando quebrada, né, dá 3, não sei quantas gramas de água. Então parece que o músculo diminui, mas ele só murcha, tá? E depois ele volta e mais uma etapa à frente ele começa a ficar mais afiado. É só você usar. Nessa etapa aqui de 24, 30 horas, etc., já pode fazer um exercício mais fortezinho e você vai ver como o seu corpo vai responder, mesmo que você se realimente depois, tá? E quebre jejum, tudo mais, e volte a se alimentar novamente. É aqui também que a fome praticamente desaparece, né? Então, primeiro dia para o segundo, assim, você às vezes até quer sentir fome, você sente falta da fome, né? Tipo, cadê a fome, assim? Cadê ela? Para onde ela foi? Né? Mas ela não foi e talvez ela nunca tivesse estado, né? É meio complexo, mas é por aí que funciona, viu? E eles dizem que é por conta da redução do hormônio da fome também, que ele passa a não incomodar. Esse hormônio da fome, ele aparecia antes nas horas de hábitos de comer. Hábitos de comer, não na hora de falta de combustível para o corpo. Né? Curioso também, né? E aqui a gente entra com alto benefício cardiovascular, que quer dizer que todos aqueles índices que se mede nos exames de sangue para saber se o coração está bom, se o sistema circulatório está bom, etc., começam a mostrar acréscimo, né? E isso, junto com a baixa na inflamação, acaba causando, assim, vamos dizer, quase que anos de vida a mais, né? Então, um jejumzinho já resolve boa coisa e ganha um pouquinho mais de saúde só naquele momento, né? E daí para frente também vai repercutir. Outra coisa também é a mente calma nesse momento. Chama neuroplasticidade. Tem duas coisas aqui. Essa neuroplasticidade vem graças a uma fabricação maior de um hormônio chamado GABA e de outro chamado BDNF. Esses dois aumentam e os neurônios cerebrais começam a ter essa neuroplasticidade, que na verdade é uma flexibilidade, no sentido de que eles começam a se reorganizar, né, também da mesma forma que a autofagia do corpo, tirando o velho um pouco. Então a mente fica tranquila, e com a mente tranquila você pensa direito, e se você pensa direito, você chega a conclusões e soluções, né, e isso ajuda muitíssimo no dia a dia. Aí, mais um período de 30 a 36 horas assim, que pouca gente chega, na verdade, né, até 48 horas, vamos supor, tem uma ativação maior daquelas células troncos, são as células de regeneração celular. Elas podem se transformar em qualquer tipo de célula no corpo, depende de onde está o dano, né, ali. Então ela vai lá e regenera, ela entra naquele lugar e ela se transforma naquela célula especializada, por exemplo, no fígado, por exemplo, no dedo, né? Então qualquer lugar que seja necessário. Também a regeneração imunológica do nosso sistema de defesa do corpo. Lá atrás, há 16 até 24 horas, já houve isso também com a reformulação do microbioma intestinal, que é grande parte da nossa defesa do corpo mesmo, da nossa imunologia. E aqui entra uma outra mágica, né? Que o corpo ele se livra das células de defesa que são velhas, são disfuncionais, etc., para dar origem a um novo sistema de defesa do corpo, um novo imunológico. Aqui o sistema metabólico, que é aquele de queima de gordura e de açúcares da digestão, aqui nessa fase começa a ficar mais enfática a reforma também. Então vai ficar mais forte e quando a gente voltar a comer, o corpo vai responder com mais tranquilidade àquela comida que entrou. E aqui a pressão arterial também mostra uma melhora para quem tem problema de pressão alta, baixa, essas coisas, né? Vai regular a pressão e daí para frente a tendência é que esses resultados
permaneçam, assim como todos os outros, por um bom tempo, né? E, se possível, fazer um novo jejum daí um tempo e repetir isso periodicamente, vai ficando cada vez melhor, os resultados vão vindo cada vez mais rapidamente. E aqui, para terminar, existe uma grande adaptação hormonal nesse período também. O cortisol, que é o hormônio do estresse aí, ele também tem outras funções, são funções benéficas, tá? E ele aumenta nessa fase aqui. O ritmo circadiano, ou seja, aquela calibração do nosso corpo com o sol e a noite, começa a se equilibrar de novo. Para quem tinha problemas de dormir, sono desequilibrado, etc., esse é o momento onde vai haver um realinhamento do nosso circadiano com o sol e a noite, né? Então são ritmos que a medicina tradicional chinesa já explicava lá atrás, sabe-se lá há quantos anos lá atrás, né? Mas enfim, é melhor. E a sensibilidade hormonal, todo o nosso corpo funciona por receptores das substâncias. Tem a substância que é soltada na corrente sanguínea, percorre todos os tecidos, órgãos, etc. E onde ela vai atuar, tem os tais receptores, né? Então, imagina que essa é a substância e o receptor está aqui. A substância vem e encaixa no receptor, na superfície das células, né? E aí é onde existe a atividade. Essa substância pode entrar na célula a partir desse receptor. O negócio é que, com o tempo e as sujeirinhas, vamos dizer assim, esses receptores aqui vão ficando resistentes. Ou seja, a molécula passa aqui, mas ele não abraça essa molécula, não segura, né, essa substância, né? Então, por isso que existe a tal resistência à insulina também. A insulina passa, mas não faz ação, né? Então, existe um aumento dessa sensibilidade, ou seja, esses caras aqui voltam à vida. E aí o corpo vai responder muito melhor às substâncias naturais e normais produzidas por ele. Uau, isso para um resuminho do que acontece no jejum, né? É isso aí. Grande abraço, tudo de bom. Bota as curiosidades aqui que você tem, as dúvidas, perguntas, viu? E eu vou respondendo aí com o tempo no que der. E no mais, vai no Google Academics, lá no Google Acadêmico, né, em português, e busca, porque lá ele resume as pesquisas dos melhores jornais de medicina do mundo. Então, se você quiser, pergunta pelas palavras-chave do que você quer procurar, e ele vai trazer para você aqueles documentos que são estudos, né, desde um monte de anos atrás, aí décadas, até hoje, mais recentes, e aí você vai poder fazer aquele resumão, né, mais específico do que você realmente quer. Tá bom? Grande abraço, tudo de bom, até uma próxima.